Pronto. Então, deu certo. Então, oficialmente, boa noite. Estamos aqui no Boa nosso encontro noite. de maio, que está acontecendo, sem remarcações e sem adoecimentos, né? Deus é bom o tempo todo. Coisa boa. Bom, Né? Adoecimento presente aqui. Não, Raquel. Ô, bicha guerreira. Não, mulher, pelo amor de Deus, não aguento mais, tá bom? Chega. Vou pegar umas arrudas, uns mastruz, uns negócios aqui, fazer um banho virtual. Já deu ruim, agora só está melhorando, graças Então a Deus. pronto. Então é daqui para melhor, daqui para cima, tá ótimo. Gente, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu particularmente considero magistral, que é o Parque das Irmãs Magníficas, né, da Camila Souza Villada. É uma escritora argentina, uma atriz, eu não sabia, inclusive, né, assim, sabia, já tinha ouvido falar muito do livro e tal, não é a primeira vez que eu leio, mas quando a primeira vez que eu ouvi falar do livro, eu conhecia como escritora mesmo, escritora nova, argentina, blá, blá, blá. E aí, quando eu fui ler na orelha, que aliás, na própria apresentação do livro, né, vai falar um pouco da biografia dela, e que a atriz, eu tô atrás dos filmes dela para assistir, né, parece que tem 2 filmes e tem uma minissérie também disponível. Então, se eu encontrar, eu boto lá no link, né? O link para a gente assistir de repente. Depois até pode rolar como a gente faz o Cine Debate, né? Que eu não desisti ainda, vou trazer o Cine Debate de volta, agora que a minha vida está começando a se organizar mais um pouquinho. Né? Eu vou trazer o Cine Debate, quem sabe aí com um filme estrelado pela Camila, né? Que deve ser uma atriz magnífica, se ela atua como ela escreve, tá? A gente está muito bem servido, né? E aí tem um detalhe que eu gosto de frisar, né? Como são magníficas as escritoras latino-americanas, né? Fico pensando no o tipo de literatura que a América Latina produz, é uma literatura, assim, é uma literatura espacial, de fato. Tá? Não há embora a gente tenha um tempero muito nosso, né, que é o tempero, por exemplo, do realismo mágico, né, essa coisa da fantasia, do mistério, do impossível, é o impossível lúdico, né, que parece que permeia todas as narrativas, né, de Borges a Camila Souza, né, esse tempero, ele faz com que essa narrativa, ela, embora tenha o mesmo tempero, ela nunca tenha uma repetição. Né? É sempre algo magnífico mesmo, né? É sempre algo espantoso quando a gente se depara com escritores latino-americanos. E as mulheres, em especial, elas me tocam muito. Eu gosto muito, por exemplo, da Mariana Enríquez, né, que é uma das minhas autoras preferidas. Eu gosto muito da Samantha Schweblin também, não por coincidência as duas são argentinas, né? Tem uma equatoriana fantástica também, né? Que a Maria Fernanda Ampuero está aqui também, enfim, representando aí nessas. Eu gosto muito da Isabel Allende também. Isabel Allende também, a Casa dos Espíritos é o meu livro favorito, assim, é um dos, né? Não sei dizer qual é o meu livro favorito, mas com certeza está no top 5. Eu também. Leio todos dela, gosto muito. Né? Então, são autores que dividem esse assombro, né? E a gente está falando de Isabel Allende, Mariana Enríquez e Samantha Schweblin, né? A Ampuero também. Tem uma coisa que se repete também, que eu acho muito fenomenal, é a maneira como essas escritoras, elas conseguem nos aproximar do assombro da realidade, né? Assim, o que nos assusta nessas narrativas, né? O que realmente nos assombra mesmo nessas narrativas é o quão próximas elas conseguem estar da nossa realidade, né? Da realidade social que a gente vive. Então, se a gente vai ler os contos, por exemplo, da Mariana Henrique, são contos que acontecem em capitais, nas capitais, na capital argentina, nas grandes cidades, né? A Ampuero também é uma narradora de cidades, é uma narradora urbana, a Samantha Schweblin também, mas como elas nos oferecem uma visão da realidade que é cruel, que é dura, né? E como essa realidade ela é capaz de partir o nosso coração e nos deixar de fato assustadas, né? Diante do terror real que a sociedade nos oferece como possibilidade de vida.
E aí a Mariana Henriques, uma vez, creio que foi ela, mas posso estar enganada, eu leio muita gente, às vezes as informações ficam cruzadas, mas eu tenho a impressão de que foi a Mariana Henriques que disse que entendia que o realismo mágico era necessário para a nossa realidade, porque é muito difícil contar a dura realidade, a nossa dura realidade, sem apelar um pouco para a fantasia, porque é preciso algum amortecedor, sabe? É tão surreal a violência e a tragédia e a hipocrisia, né? E a dor e a morte, enfim, que é preciso haver algo de fantástico para que essa realidade seja acessível, né? E lendo a Camila Souza Vilada, né, com o Parque das Irmãs Magníficas, isso faz muito sentido para mim. Como ler a história de uma travesti que vive em Córdoba como universitária, sem acreditar que uma delas se transformou num passarinho, ou sem acreditar nos homens decapitados, né? Ou no seio da travesti que pinga leite, né? Assim, como acreditar que essa realidade, como me aproximar dessa realidade tão dura, tão violenta, tão cruel, sem um pouco de fantasia, sem um pouco de magia, sem um pouco de abstração? Seria romper com todas as nossas defesas. Não sei se seria uma literatura suportável. Então, eu gosto dessa ideia de que o realismo mágico ele é importante para nós latino-americanas porque ele amortece e ele torna um pouco mais fácil lidar com a realidade que é tão dura, né? E esse livro ele não fala de outra coisa que não seja de uma realidade muito dura, afinal de contas é a história da própria Camila, uma narrativa que tem sim um grande fundo autobiográfico, né? É um pedaço da história dessa mulher que ela nos oferece, entre a sua infância, adolescência e começo da vida adulta, né? Com esse tempero, né, de magia, com esse tempero de fantástico, né, que nos ajuda a ter mais próxima a condição, né, de acompanhar a história que ela narra. É um livro fantástico, é um livro magnífico, é um livro duro, é um livro muito difícil. Eu já li, essa é a terceira vez que eu leio, né? Li de novo o Nosso Encontro. E, embora tenha sido uma leitura mais rápida, talvez até mais apressada, é inegável, esse livro ele sempre me dói, ele é uma navalha, né? Ele é uma pequena navalha na cintura ou no coração, né? Ele incomoda, e talvez essa seja a grande função da literatura, né? Assim, é gerar esse incômodo que faz a gente querer saber mais, esse incômodo que faz a gente se revoltar, esse incômodo que faz a gente rever os nossos valores e rever as nossas condutas e nos implicar na realidade como um todo. E não apenas na nossa bolha de vivências tão pequenas e às vezes tão mesquinhas, né? Como se o mundo não fosse muito maior do que, enfim, as quatro paredes concretas ou simbólicas que nos cercam, né? Então a Camila ela faz isso muito bem, ela nos pega pela mão e logo de uma forma muito direta, né? O livro já começa com um chute no estômago, né? O livro começa com um grupo de travestis que encontra um bebê abandonado no parque. Então o livro já começa diante de uma cena trágica, diante de uma cena dolorosa, uma cena de abandono, uma cena de violência, né? Onde um menino de 3 meses é deixado dentro de um arbusto de espinhos, olha que coisa, né? E essa travesti velha de 178 anos, né? É engraçado que ela diz várias vezes, né? Ela tem 178, ela é tão velha que ela tem 178 anos, tá? Eu acho fantástico isso, né? Ela tem 178 anos nos sapatos de acrílico de salto alto. Essa travesti velha de 178 anos escuta o choro de uma criança que vem de um outro lado do parque, como se um instinto, algo mágico, algo sagrado despertasse nela.
e ela sai em disparada, e ela vai parir aquela criança, como ela diz, né, entre espinhos e sangue, porque quando ela coloca os braços para tirar a criança, os espinhos rasgam a pele dela. E ela tira aquela criança entre fezes, urina e sangue. Né? Então, o livro já começa com esse convite, né? Já começa desmontando tudo. Né? A gente tem uma travesti parindo uma criança ali. Né? E a gente já tem a beleza de um amor possível num contraste direto com a violência, o abandono, né? E o que há de mais sórdido e marginalizado, né, na nossa sociedade. E o livro inteiro é permeado por esses contrastes. Tá? Uma hora a gente morre de rir com as presepadas, né, das meninas, né, uma futricando com a outra, uma implicando com a outra, as maneiras como elas se desviam dos problemas e como elas encontram alegria nas pequenas coisas, em estarem juntas e tudo mais, né, e nos apaixonamentos e tudo mais. Mas isso muito colado, muito junto das vivências de profunda tristeza, né? E medo e dor, né? Como se esses sentimentos eles não pudessem estar isolados para serem experimentados, né? Deixa eu só ver aqui o que a Cris botou. É uma metáfora que refere à sabedoria de anos de vida, exatamente, 178 anos simbólicos, né? Porque, inclusive, a Camila diz, né, que no corpo dela, né, assim, está o mapa daquele país, né, das vivências daquele país, né, que no corpo da tia encarna, né, a gente poderia entender as tragédias do país, né, como a ditadura, por exemplo. Né? Aquele corpo guarda as cicatrizes de uma história, que não é só a história dela enquanto indivíduo, mas a história da sociedade. Então, é um corpo vivido, é um corpo marcado, é um corpo profundamente sábio. E com um contraste, um corpo também dolorido, um corpo também carente. Né? E uma das coisas mais tocantes que ela traz, né, que parece que perceber como ser incomum na vivência das irmãs, né, é justamente o estranhamento diante do amor, o estranhamento diante do afeto, como uma não possibilidade, né? Como uma interdição, uma vivência que não é digna, uma vivência que não é possível, como a marca de Caim, né? Assim, você está marcada como uma pessoa que nunca vai ser amada, como uma pessoa que nunca vai receber afeto, né? E o que acontece é quando esse afeto chega e que não há espaço para ele. Porque o amor, ele pressupõe uma vulnerabilidade, né, que elas não podem se permitir. E como é comemorado, né, e parece que é uma vivência coletiva quando uma delas consegue permitir que esse amor chegue. Parece que quando uma casa, né, ou uma é acolhida, então parece que todas são. Tá? Então, são as migalhas, né? Assim, me dá a impressão disso, de que elas vivem das migalhas, dos restos, das sobras. Enfim, inegável, uma outra coisa que aparece, que não dá para fechar os olhos, como a violência é o marcador principal dessas vivências, e não só a violência da vida nas ruas. Essa violência da vida nas ruas é uma violência posterior, é uma violência que apenas confirma ou encerra o que já estava selado, é uma violência que começa da infância, né? É uma violência que começa de bem antes, até mesmo antes de se entender como quem se é. Né? E aí eu lembro muito, que Fernanda não está aqui,
a Fê Massatelli, mas ela trouxe um ponto no nosso grupo de estudos, a gente discutiu um pouco esse livro, e ela levantou um ponto que eu achei interessantíssimo, que ela estava escutando uma mesa redonda, né, uma coisa assim, com uma mulher trans, no caso, né? E a mulher dizia, né, assim, dizem que nós somos socializadas, né, como homens, e que por isso, por exemplo, não poderíamos estar dentro do movimento feminista, né? Isso é um discurso muito repetido pelas feministas radicais, né? Ah, não, as mulheres trans e as travestis são socializadas como homens e por isso elas não, enfim, trazem aí o acervo de violências, né? E de, enfim, a serem reproduzidas contra as mulheres, né? E aí essa mulher trans faz a seguinte observação: nós não somos socializadas como homens. Nós não recebemos os privilégios que os homens cis recebem. Porque muito cedo, mesmo antes de nos reconhecermos como sendo cis ou hétero, ou qualquer coisa que vale, os nossos corpos são marcados pela violência. Aí ela diz, o meu pai descobriu que eu era, no caso gay, né? Ela diz que eu era gay antes de eu me dar conta disso. O meu pai dizia que eu era mulherzinha, mesmo antes de eu entender o que é que ele estava falando. E a Camila traz essa experiência também. Né? Quando muito cedo, quando ela mal aprendeu a andar e a falar, o pai já pergunta para a mulher, por que que ele fala como uma mulherzinha? Por que que ele se comporta como uma mulherzinha? E aí ela diz, né? O meu destino ali já estava selado. O meu destino ali, o que eu viria a ser e o que iria acontecer comigo já estava selado ali. Então, não há essa socialização, como diz, né? É uma socialização, na verdade, baseada na violência, na exclusão, na marginalidade, na punição. Né? Um dos trechos mais bonitos assim, pela escrita, né? Porque pelo conteúdo do livro, né? Assim, foi justamente o trecho que eu li com as meninas do grupo de estudos, né? Que daí veio essa fala da Fê, em que ela diz assim, e eu quero compartilhar, e aí eu abro para que vocês possam dizer um tanto, né, de como é que foi a experiência para vocês. Mas eu queria ler esse trecho, porque para mim ele resume, né, isso que a gente está falando aqui. Eu queria achar, né, mas o meu livro é todo marcado. E aí torna um pouco difícil. Mas peraí, só um minutinho que já eu acho. Aqui. É um trecho um pouquinho longo, tá? Um dia, na página 857, se vocês estiverem com o livro aí. Um dia, desmaiei na rua, não soube por quê. Desde a adolescência, tinha desmaios ocasionais. Daquela vez, despertei com o braço inchado, confusa e dolorida. Caía em cima de bosta de cachorro e ninguém me levantou. As pessoas se esquivavam do corpo da travesti, sem se atrever a olhar para ela. Fiquei de pé, untada de bosta, e caminhei até a minha casa com a certeza de que o pior tinha passado. O pai estava longe. O pai já não era determinante. Não havia motivo para ter medo. O desprezo das pessoas naquele dia me ofereceu uma revelação. Estava sozinha. Este corpo era minha responsabilidade. Nenhuma distração, nenhum amor, nenhum argumento, por irrefutável que fosse, podiam tirar a responsabilidade sobre o meu corpo. Então, eu me esqueci do medo. Ela continuou. Nas noites de minha infância, escutava meus pais saindo na porrada. Tudo é espelho. Busco a violência, a provoco. Estou imersa nela como numa pia batismal. Sou uma prostituta que anda pelas ruas de noite, enquanto as mulheres da minha idade dormem nas suas camas. Caminho pela rua, incluída nos planos da violência, mas também nos planos do desejo. Participo disso, repetindo a violência que me viu nascer. O habitual rito de voltar aos pais, de voltar a ser os pais, de ressuscitar todas as noites aquele morto.
nas noites em que minha mãe chora enquanto espera seu marido, nas noites em que os clientes não chegam, os amantes enganam, os bofes espancam, nas noites de minha mãe fumando no escuro, olhando as sombras, nas noites de enfiar no corpo tudo que nos expanda, tudo que nos endureça, a armadura de sombra, a sombra de não saber qual é o verdadeiro inimigo desse enfado. A ignorância que acorrentava minha mãe à doença daquele casamento e a mim a doença do meu casamento com o mundo. A ignorância que afoga até a náusea, o colapso da minha mãe que prolonguei em mim, como um animal apanhado numa vala. Minha mãe com um menino a reboque que já começava a decepcioná-la, pobre mãe. O menino afeminado que não cedeu às cintadas, ao castigo, aos gritos e às pauladas que tentavam remediar semelhante espanto. O espanto do filho viado, e muito pior, o viado convertido em travesti. Esse espanto, o pior de todos. Digo que fui me convertendo nesta mulher que sou agora por pura necessidade. Aquela infância de violência com um pai que, por qualquer desculpa, arremessava o que tivesse por perto. Tirava o cinto e castigava. Enfurecia-se e batia na matéria toda ao redor. Esposa, filho, matéria, cão. Aquele animal feroz. Meu fantasma, meu pesadelo. Tudo era horrível demais para eu querer ser homem. Não podia ser homem naquele mundo. Antes de abrir, eu vou só compartilhar com vocês um vídeo que eu passo várias vezes em várias aulas, que eu acho muito bom, que é da Bichart. Ele é bem curtinho, acho que ele tem 1 minuto e meio, uma coisa assim. As meninas do grupo de estudo já viram, mas eu queria, como parece muito com o discurso da Camila, eu queria compartilhar com vocês também, se vocês me permitirem. Eu acho que vocês vão gostar, ele é lindo. Tá? Só um minutinho, deixa eu botar aqui. Boa noite, Priscila. Presta atenção, ele é realmente muito bonitinho. Bonitinho assim, né? Forte, que eu quero dizer. Bonitinho sou eu. Bicharte é foda. Vamos aqui. Em cada esquina tenho medo de virar, pois na última que virei eles tentaram me matar. Disse que não me amava, não me via na TV, que eu era muito trave, só queria me comer. Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou, 2 tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou. A polícia inocenta, quem arranca coração. Travesti não tá segura nem na igreja, nem no busão. É por isso que eu falo, só enxergo a maldade. Nasça com seu corpo cis e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando a preta no altar abandonou. E falo isso porque tô cansada de ver manhã sempre sem nas outras e as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegadas. E eu me pergunto, até onde a pobreza vai ser a falta de consciência que eles têm? Vocês sabem, burguesia safada, que da hipocrisia vocês são tudo refém. Eu lembro, na noite passada, ele chegava perto de mim, ele passava a mão no meu corpo e eu dizia, Deus, que ele leve meu celular e que eu não chegue em casa um corpo morto. Pois eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braço cruzado e nunca mais a minha voz ela escutar. Mãinha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bichart, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazendo o programa, prazer, eu sou a própria literatura. Ui, toda arrepiada. Eu devo ter visto esse vídeo sem brincadeira, assim, umas 200 vezes já entre aulas e pelo menos para prazer também. Toda vida eu fico arrepiada, mas toda arrepiada. E aí? Como é que foi a leitura?
quero ouvir vocês, eu não vou ficar falando sozinha a noite toda. Se for para mim, aqui tá bom, vamos jantar. O que chamou a atenção de vocês? Vocês gostaram do livro, não gostaram? Foi uma leitura fácil? Pode, ficar à vontade. Nara, foi difícil, foi dificílimo ler esse livro. Apesar de eu ter lido já muita coisa, eu nunca li nada parecido. É um livro que eu não escolheria para ler. Quando eu vou nas livrarias, e eu já trabalhei em livraria, eu não escolheria esse livro para eu ler. O tema é muito forte, essa realidade assim, ela está muito distante de mim. Eu cresci numa cidade do interior e eu fiquei pensando, eu cresci numa cidade próxima ao Rio. Na nossa cidade não tinha nenhum travesti. Ou se tinha, eu não conheci. Então, aí quando eu fui morar em São Paulo, lá em São Paulo tinha uma rua que as travestis ficavam, né, esperando para fazer o programa, e quando nós recebíamos visitas, parentes, as pessoas pediam para ir nessa rua, para passar de carro e para ver. Para mim aquilo era tão assim chocante, sabe? Para que eu quero passar de carro e ficar observando? Eu nunca gostei de zoológico, de ver animal preso, e para mim, eu fui uma vez só com um primo que queria muito visitar essa rua lá em São Paulo. E eu fiquei tão chocada, sabe, com aquela dura realidade, era um frio terrível, eu lembro até hoje. Isso em 78, 79. Eu acho que vocês não eram nem nascidas ainda, a maioria. E era muito frio, e eles colocavam um casacão em cima e ficavam nus, ou seminus. E eu fiquei tão assim atarantada de ver aquilo, sabe? Por que as pessoas têm curiosidade? Por que isso é um turismo de você ver um corpo ali exposto? Achei aquilo assim tão chocante. E eu lendo o livro e vendo a Camila, porque assim, na minha cabeça, a Camila é uma mulher. E colocar essa realidade de que, ao mesmo tempo, ela é homem, ao mesmo tempo, ela sofre barbaridade, sabe? Ela é nova. Então, assim, há muitos anos que essa realidade vem na nossa sociedade e ninguém toma conhecimento. Então, assim, eu fiquei chocada, muito triste. Teve horas que eu parei de ler o livro e chorei. Acho que Dentro de um corpo, quando ela fala, ele não tem valor, porque elas tinham que regatear o preço. Então, assim, elas não são pagas nem como prostitutas. Elas são numa escala assim muito inferior. Nossa, eu fico arrepiada até agora, sabe, de pensar que o sexo é tão animal, é tão louco desse jeito que pessoas ricas pagam para essas pessoas e querem pagar pouco, querem ter prazer, querem vivenciar um corpo diferente e ainda quer regatear o preço desse corpo. Então, nossa, foi chocante demais, muito chocante. E realmente só dá para ler colocando essa realidade mágica aí e também saber que ela é uma mulher, assim, pelo que eu li na biografia dela, é uma mulher bem sucedida, né? Ela conseguiu sair disso, então ela estudou,
ela formou, ela está em outro patamar, mas pensar que ainda tem pessoas é muito triste, muito triste. A É, literatura, a literatura ela mostra assim, uma realidade para a gente, sabe? Que, nossa, foi impactante demais. E esse nome, esse perfeito, o título desse livro ele é perfeito. ai, ele é perfeito mesmo, é interessante, né? A Letícia Nascimento, que a gente leu no encontro passado, né? Ela faz uma provocação, ela diz assim, que a Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher é o outro do homem, né? A mulher é o outro, né? A Grada Quilomba vai dizer que a mulher negra é o outro do outro. E a Letícia Nascimento diz, o que será, então, uma mulher negra trans ou uma travesti negra, né? É o outro do outro, do outro, do outro, do outro, não, entra nem na categoria humano, né? É, Assim, é, não foi entra o que nem eu na senti. categoria humano, né? E aí é interessante o espanto que você traz, né? É o espanto quando a gente é criado, né, dentro de um padrão heteronormativo, né, cis heteronormativo, onde essa polaridade de gênero, né, acontece. A gente tem dois gêneros, né? A gente tem homem, o gênero masculino e o gênero feminino, e a gente é criado e formatado para pensar assim. Então esse outro que não se encaixa, esse outro que não entra nessa ciranda, né? Esse outro é o estranho. Esse outro é o que nos assusta. E aí, é claro, que lugar esse outro que assusta, esse outro que coloca em xeque as bases daquilo que nós conhecemos, né? A segurança do nosso saber sobre como funciona o mundo e as regras que nós devemos seguir para habitar esse mundo, né? Então, esses diferentes, né, os monstros, como diz o Preciado, né? O título do Preciado é maravilhoso, né? Eu sou o monstro que vos fala, né? Aquele que desafia essas normas. Não vai ter lugar nessa sociedade. Então, como sobrevive uma travesti se não na prostituição? Qual outro espaço social, se até das escolas, né? E aí ela vai citar aqui nas entrelinhas, a gente vê várias histórias sendo entrelaçadas, né? Como a da travesti que disse que queria estudar e vai tentar terminar o secundário, e ela é expulsa, né? Não é expulsa formalmente, mas ela é expulsa pela violência dos olhares, pela violência das falas, né? Ela é rejeitada, ela é execrada, então ela desiste, ela diz, eu não tô cabendo em canto nenhum, não existe espaço nenhum para mim nesse mundo, né? Acho que por isso, Nara, tantos suicídios. Sim, sim. Ela, inclusive, Porque, fala aqui, né, no livro, ela conta, né? porque deve ser uma existência muito dolorida. A família não te aceita. A sociedade, você não pode fazer uma compra no mercado sem ser debochada, No você não pode mercado, nada. frequentar os lugares. Que coisa horrível que deve ser isso. Você ir ao médico Você não pode amar, né? Nossa, é muito. Foi assim, lacerante, sabe? Me deixou lacerada pensar, mas como foi que eu disse no livro da Ponciá. Eu não imaginei aquela realidade e essa também, sabe? E olha que eu vivi já em vários lugares e tal, e eu procuro olhar o mundo, mas para mim foi assim cruel, sabe? Chocante, foi cruel. É um livro, é como eu te disse da outra vez, necessário. Eu considero necessário também por esse motivo, né? Desvela muita coisa, que as seguranças, né, das nossas experiências mais privilegiadas, né? Ela geram são experiências ascéticas, né? Assim, são experiências limpas. Quem vai falar isso é o nome dele, que isso é o problema da contemporaneidade, é essa asepsia. Como é? O James Wood vai falar nisso, né? No livro dele sobre como funciona a ficção e tal. Ele vai dizer, a gente se isola, né? A gente se mantém nesse ambiente hospitalar, né?
de não contaminação com o mundo, com a realidade. Então, a gente vai fechando os olhos e a gente vai criando recursos de defesa, né? E esses recursos, eles apenas reproduzem a opressão, né? Reproduzem a violência, porque se eu não enxergo, eu não vou me responsabilizar por abrir espaços, né? Assim, eu não vou me responsabilizar por favorecer a existência, né? Então, eu não me implico, né, na realidade do mundo, né? E eu acho que a literatura ela tem essa função, como eu falei, né? Ela nos convoca a essa implicação, né? Você não sai de uma leitura de um livro desse incólume, né? Você não sai sem ser atravessado aqui por 1 milhão de afetos e 1 milhão enfim, de sentimentos, muitas vezes, inclusive, estranhos, né? Assim, sentimentos difíceis de serem nomeados, enfim, etc. Né? Mas eu considero esse livro uma experiência tanto nesse sentido. Priscila. Boa noite. Boa Desculpa noite. ter chegado um pouquinho atrasada. Tudo bem. Eu não sei exatamente o que vocês discutiram antes, mas... Nada, você chegou no começo. Vou falar um pouquinho, assim, da minha experiência com o livro, né? Eu não consegui terminar de ler, deve faltar umas 30 páginas ainda, mas achei... Como eu fiz o esforço de ler para tentar participar, falei, eu vou tentar participar mesmo assim, e depois eu termino. Já era um livro que eu queria ler há um tempo, assim, estava na minha listinha, e aí quando eu vi que vocês iam discutir, eu falei, então vai ser o momento de eu tentar pegar para ler. Eu acho que isso é legal, né, essa ideia de um grupo, assim, de leitura é sempre legal, porque estimula a gente, né, aqueles livros que a gente tem guardado e quer ler. Não é meu primeiro contato com a leitura de uma mulher trans. Eu li a Amara Moira, e Se Eu Fosse Pura, ou Se Eu Fosse Puta, né? Como ela denomina o livro, assim, é o título do livro. Esse primeiro que eu li, né, da Amara Moira, assim, foi bem impactante, que aí sim foi a primeira leitura que eu, né, fiz de uma mulher trans. E falando desse lugar da prostituição também, né, ela também tem essa vivência, ela é doutora, né, assim, mas também tem essa vivência, né? E agora com a Camila. Então, assim, foi interessante, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. São duas mulheres super inteligentes, né? Duas mulheres, assim, uma carreira incrível, né? E, no entanto, o lugar do afeto vem pela prostituição, né? Assim, a Amara fala muito sobre isso, e a Camila traz um pouco isso também ali, né? Como que esse lugar do endereçamento amoroso, afetivo, né, para as travestis, para as mulheres trans, e acredito que homens trans talvez também, mas um pouco menos, mas é atravessado, né, por esse lugar, assim, é como se não houvesse muito espaço para um relacionamento, né, não, é como se isso não fosse permitido, né. E, no entanto, é chocante a quantidade de relatos, né, assim, de experiências, de vivências sexuais que ela tem. Você vê, né, o desejo existe, mas ele não é possível ser colocado para fora, né, no social. Isso é muito, muito impactante, assim. Como que existem, né, pessoas desejantes por esses corpos, mas sem poder dar lugar para isso, né, e sem sofrer preconceito também, né. Me surpreendeu até ela contar, né, a Camila contar, assim, que várias das amigas dela, né, na casa da tia lá, né, que elas ficavam, assim, das irmãs, do parque, várias delas tinham namorados, né, assim, ela conta isso, achei interessante. Mas também um relacionamento muito marcado por violência, né, todos os namoros, todos os namorados eram marcados por violência, assim, elas eram muito agredidas, né, então ainda que se tenha um afeto, né, é um afeto até certo ponto, né, tem um limite ali, tem um poder sobre esse corpo, né, um poder sobre esse corpo da travesti. Foram algumas coisas que me chamaram a atenção, né. Mas é isso, depois eu falo mais um pouquinho, assim, queria trazer um pouco essas primeiras impressões, assim, vou ouvir mais vocês. Obrigada. Eu vejo isso, né? Inclusive ela chama a atenção do próprio, ela faz essa conversa com a gente enquanto leitora, né? Oi? Ela faz
essa conversa, ela diz assim, como, eu vou parafrasear, porque eu não lembro, eu não estou achando aqui a parte que ela diz isso, mas enfim. Vocês percebem quantas vezes eu uso a palavra violência? Ela diz algo assim, né, assim. Vocês percebem, de novo, eu estou falando a palavra violência. Né? Porque, como eu digo, a violência é o marcador dessas relações, né? A Camila, ela muito generosa, né? Assim, imagino como foi para ela escrever algo similar, né? Ela conta das experiências dela, né? De descoberta do próprio corpo, da descoberta da sexualidade. E desde muito cedo essa descoberta, ela é traumática, né? Então, assim, não há espaço para uma vivência a experimentação de um desejo sadio, de um desejo que leva à fruição, de um desejo que leva ao autoconhecimento, ou ao contato afetivo, ou à intimidade, né? Ela diz, ela fala da primeira vez dela, né? E essa parte é terrível, né? Ela conta da primeira vez dela, onde ela foi estuprada por 3 policiais, né? E aí ela diz assim, nessa parte, né? Olha, e aí você vê o trauma introjetado, né, e os efeitos disso, né, o que vem permeado de raiva e de culpa. Tem uma série de coisas para falar sobre isso, mas isso aqui é muito pungente, olha só. Na página 67. Naquela semana no colégio, movimentei-me, isso após o estupro, né? Naquela semana no colégio, movimentei-me como uma alma que tivesse perdido seus laços com o aqui e agora. Quase não podia caminhar, em parte pela dor, com os músculos dilacerados, e em parte pelo peso do segredo e da culpa. A sensação de traição irreversível a mim mesma. Caralho, isso é muito forte. Né? Pensava que se realmente tivesse coragem, teria ido para a delegacia com os sapatos na mão e esperado sentada num banco até que meu pai fosse me buscar. Assumir as consequências por tudo que acontecia comigo por dentro. Contudo, cedi à manipulação. Estive ali, participei daquilo, andar de chorar quando eu leio isso. Participei daquilo. Era minha decisão e tinha direito a tomá-la. Meu Deus, tadinha, bebê, tu era uma criança. Tomá-la. Não podia me culpar por isso, mas o fazia. Escolhia ser culpada por minha própria dor, pelo sangue que saía do meu rabo toda vez que ia ao banheiro, por ter sido penetrada pela primeira vez por 3 homens consecutivos. Desde esse dia, e aqui ela fecha com... Desde esse dia, meu corpo assumiu um valor diferente. O corpo deixou de ser importante. Uma catedral de nada. E ela fala sobre esse envelhecimento do corpo muito precoce, né? Claro. Assim, porque ele deixa de ter esse valor, né? É uma catedral de nada. Olha isso, olha o que isso representa. Uma catedral de nada. Isso que é aos 16 anos, talvez, 17? Acho que ela estava mais nova aí, bem mais nova. Eu acho que ela começa por aí, Um rapaz do Paraná. 15, 16 anos, por aí. É bem impactante mesmo. E aí ela fala, e eu queria muito encontrar esse trecho também. Rapaz, eu tenho que parar de marcar meus livros. Ah, tá aqui. Tem muito a ver com o que você está trazendo também, Priscila, que fala da raiva. Certo? É mais lá para o meio do livro, ela fala da noite do aniversário dela, né? Que ela diz que não vai trabalhar nesse dia, ela vai tirar folga, né? E ela vai e resolve ir ali para o parque encontrar as amigas, né? E aí, quando ela está indo encontrar as amigas, ela vê que as amigas estão acuadas por um bando de jovens, os meninecos, que tinham acabado de passar em vestibular, coisa parecida, e eles estão xingando as amigas e estão jogando cerveja nelas. Tá? E aí elas se retiram para não... Porque são burguesinhos, né? São meninos branquinhos, num carro grande, etc e tal. Elas se retiram para não dar merda, né? E vão ali para um canto acuado. E aí elas têm essa seguinte conversa. Somos poucas e a cada segundo ficamos mais nervosas e pressentimos que tudo vai terminar mal. Decidimos nos esconder atrás do carrossel, beber algo gelado em algum dos carrinhos em silêncio, para não tornar mais palpável o lastro do nosso aborrecimento. Pergunta em voz alta. Não matariam todos eles? Angie diz. Antes eu foderia eles com ferro quente.
Isso me lembra muito o da Patrícia Mello, né? As Mulheres Empilhadas, né? Em que elas têm uma conversa similar também, que você vê, né? Assim, a violência une todas nós, né? Sandra assente com a cabeça, sem poder dizer uma palavra, graças ao medo e à impotência. Aí ela começa, olha aí. Assim era a raiva que haviam inoculado em cada uma de nós. Tomar a cidade de assalto, essa era a nossa vontade. Terminar de uma vez com todo aquele mundo fora de nosso mundo, um mundo legítimo. Envenenar a comida deles, destroçar seus jardins de gramado bem aparado, ferver a água de suas piscinas, destroçar, marretadas, aquelas caminhonetes de merda, arrancar dos pescoços aquelas correntes de ouro, tomar as preciosas caras de gente bem nutrida e ralá-las contra o asfalto até deixar seus ossos expostos. Eu me pergunto o que teria acontecido se, em vez de mandar a raiva para o mais profundo de nossa alma travesti, tivéssemos nos organizado. Mas o que aconteceu? O que ganhamos por engolir o veneno? Morrer jovens. Porque, a não ser por aquelas súbitas e raivosas explosões fratricidas, ou quando uma mata a outra, né? As travestis não matávamos nenhuma mosca. E aqui eu lembro muito, e eu espero eu acho que a gente vai ler esse livro esse ano. Acho não, tenho quase certeza. A gente vai ler o livro da Jata Mombassa, que também é uma mulher travesti, né, nordestina, que é o Não Vamos Matar Agora. E a Jata Mombassa, ela tem um conceito que eu acho fantástico, que é o de redistribuição de violência. Né? Onde ela vai falar que muitas vezes a resposta para a violência sofrida na nossa sociedade é a violência. Porque às vezes não existe outro caminho. E que essa redistribuição de violência não seria essa violência pura, gratuita, mas uma violência de defesa. A violência que vem dessa raiva. E a pergunta que ela... a violência organizada coletivamente. Né? A contra-violência, na verdade. Né? É a contra-violência organizada coletivamente. Né? Que aí ela diz... Essa pergunta é uma pergunta que as mulheres cis dentro dos movimentos se fazem constantemente. E se a gente não engolisse a raiva? E se a gente se organizasse? Que poder nós teríamos, então, se essa raiva fosse canalizada para a nossa proteção coletiva, não individual? Não a proteção que tira, que exclui, mas a proteção que integra e que aumenta o bando. Né? Assim, como seriam nossas vidas se essa raiva fosse canalizada para uma contra-violência? Né? Para uma resposta. Né? E se nós não engolíssemos o nosso próprio veneno? Porque qual é o efeito? Morrer jovem, mas a morte, às vezes, ela vem antes da morte concreta, da morte do corpo físico, ela vem a morte da alma. Que é essa dessensibilização que a Camila fala muito ao longo do livro, né? É uma dessensibilização diante da dor, a própria dor e a dor do outro. É uma dessensibilização diante da tragédia, porque a vida é uma tragédia da hora que se abre os olhos, da hora que se fecha os olhos. Assim. É uma dessensibilização, é uma apatia, né, que é necessária para sobreviver. E que impede, então, que funcione como uma armadura, não só para as coisas ruins e para as violências da vida. Porque uma armadura, ela não defende, não tem crivo. Ela defende de uma coisa, então ela defende de tudo. E ela vai defender também das coisas boas, dos bons afetos, que é a profecia que o Brilho nos Olhos faz para Camila, né? Lá para o final do livro, não sei se você já chegou aí, Priscila, mas assim, né? Ele diz o seguinte, né? Ele diz, enfim, tá tendo uma cena tal, que eu não vou dar spoiler aqui para Priscila, mas ele diz assim, para Camila, né? Não vai do nada, o menino tá lá chorando, não sei da quando, do nada ele para e ele olha para ela e diz assim, não vai vir. Você pode achar que sim, que vai vir algum dia, mas não vai vir nunca. E cala, né? Aí ela diz que olha para ele e fica assim, tipo, tu tá falando do quê, macho? Assim, e aí ela diz que já sabe do que ele está falando. E aí no final ela diz assim, no final da página, né? Quando parti da casa, um tempo depois, falei para mim mesmo que seria incapaz de fazer o que Tia Encarna fazia, dar tudo por alguém, renunciar a tudo por alguém,
Não entendia que tipo de amor era aquele. Só sabia que não era capaz de dá-lo. É o mesmo que dizer que tampouco merecia recebê-lo. O menino tinha razão. O amor não viria, porque sabia que eu não poderia responder-lhe com bondade. Ou seja, o amor não viria porque sabia que eu não iria receber. Porque a armadura me defende de tudo, inclusive do amor. A vulnerabilidade é um risco, né? Raquelzinha, minha convalescente preferida. Tudo bem? Você Eu quer vou falar falar? aí um pouquinho do livro. Primeira coisa é que eu fui na Flip, né, ano passado, e eu comprei um livro de uma travesti chamada Alana Porteiro, uma travesti espanhola. O nome se chama Mau Hábito, e é um livro muito bom, um pouco diferente desse do da Camila. Eu acho que ele é mais bem estruturado com relação à escrita, até porque ela também é uma trans que estudou e virou uma comunicadora social, apresentadora de televisão e tal. Então, o livro ele é mais bem estruturado, digamos, como um livro literário, mas lá tinha a cena das travestis achando um menino e criando, só que o menino já era mais velho e tinha essa associação de travestis também. Aí eu fiquei pensando assim, será que foi plágio? Ou será que realmente essas sociedades independentes de pessoas com questões afins ocorrem em cada parte do mundo mesmo? E várias coisas similares, como elas passam frio, como elas se apaixonam, como que elas conquistam o pão de cada dia, como elas dividem uma com as outras, como que elas repartem o pão entre elas, como elas cuidam, acolhem e amam, se amam entre si, e tal. Esse livro, ele tem mais histórias paralelas, além da história da Camila, que eu vou falar um pouquinho do que eu achei da história dela, ele tem mais histórias paralelas. Algumas tão legais, do travesti que se apaixonou pela mulher, começou a criar os filhos, da própria Encarna mesmo, que é uma fantasia, mas é uma pessoa muito forte, né? Ela é uma heroína, ela é uma guerreira, ela é uma inspiração para todas as outras. Como ela trouxe tranquilidade para certas passagens que as outras, né, precisavam ter, e como ela acolhia elas na casa. Ela dava o apoio principal, porque não era nada ali, elas eram mais protegidas do que ficando cada uma em uma pensão, cada uma em um local. Mas aí agora eu vou falar sobre a Camila, né? Eu li que esse livro ele veio de um blog que a Camila escrevia e que ela pagou e um fã recuperou. É. Eu achei isso bem legal. Eu acho que ela deve ter pego isso e ter dado uma melhorada, porque assim, ela escreve muito bem. Ela coloca um sal ou uma pimentinha em várias páginas do livro, não que ela necessariamente está falando de violência, de abusos, ou até do próprio prazer, né? Que ela também dá uma pincelada nisso, mas ela escreve muito bem, ela sabe se expressar muito bem, ela traz um conforto para, pelo menos para mim, ela trouxe um conforto ao ler certas páginas, porque assim, ela descreve a sociedade muito bem, não só a que ela vive, mas a pequenez das coisas, né? Da relação da mãe com o pai, de como as coisas são, de como os playboyzinhos são mimados. Apesar de atingir elas, né, de maneira direta, é assim que eles são, que eles foram criados, que eles estão procriando aí por todo o mundo. E aí eu gostei muito quando no prólogo fala que ela, no DNA dela, tem duas facetas do mundo trans que aterrorizam a boa sociedade, que é a fúria travesti e a festa de ser travesti. E eu achei lindo os momentos de festa das travestis, nos quais elas se separavam
do mundo completamente, e elas assim, brotavam, né, sozinhas, com o mundo delas, dividindo a experiência delas. Então, eu gostei bastante dessa questão de que, apesar de tudo, né, elas tentavam ser felizes. E uma coisa assim que eu fiquei impressionada, e eu fiquei assim até colocando aqui em alguns destaques, foi a minha visão como mulher e a visão dela, né, como travesti. E não é muito diferente, né? Todo mundo quer se apaixonar, todo mundo quer arrumar alguém, todo mundo quer ter uma tranquilidade. Todo mundo quer ser cuidado, né? Quer ser né? cuidado. Protegido. Todo mundo quer ter independência financeira para poder crescer intelectualmente e tal. Então, assim, às vezes, quando elas falavam assim, ah, não, esse aqui eu vou transar por prazer, eu não quero que ele me pague. Era um pouco da revolta delas, né? De ter que se prostituir para conseguir o pão de cada dia. Era um pouco do eu me permito a ter prazer e tal. Então, assim, eu fiquei bem impressionada com as descrições das relações sexuais. Eu nunca tinha lido nada assim, mas e fiquei pensando assim, nossa, realmente, né? A sociedade é muito hipócrita, porque os homens vão lá, tacam pedra na Geni, mas querem comer a Geni. Então, é isso, assim, e o livro, assim, isso é uma coisa que eu reparo. Eu já convivi com travesti. Quando eu tinha 15 anos, eu frequentava uma casa de amigos que eles eram bem mais para frente do que a minha família, e lá tinha homossexuais alegres, e tinha uma travesti. E eu tinha 15 anos, tá? E eu fiz amizade com ela, eu conversava com ela, mas eu achava ela muito sombria. Era muito sombria. E eu era uma pirralha. E eu falava assim: como você esconde o seu pinto? Oh, Aí ela Jesus. ficava olhando assim para mim. Eu ficava, mas dói. Ela me mostrou que ela amarrava. E ela amarrava aqui embaixo, né? Na época, nem tinha muita noção que eu era virgem, mas ela tinha um pinto grande e tal. E aí eu saía na rua, assim, eu adorava sair na rua com eles, que eles eram diferentes, legais, Povo animados. alegre, né? Minha avó que fala, um povo alegre. Claro que a minha mãe não sabia, né? Mas tudo bem. Aí eu dava na rua assim, aí eu lembro que chegou um cara para mim e falou assim: vem cá, vem cá. Ela é homem? Porque ela também não tinha nenhum. Ela tomava hormônio só. Então ela tinha poucos seios, mas ela já tinha um quadril avantajado. Talvez já tivesse, né? Como homem que tem. E aí ele chegava para mim e falava assim: vem cá, vem cá. Ela é homem? Aí eu fui contar para ela: nossa, aquele moço ali perguntou se você era homem. Eu não sabia, eu falei com ela, eu não sabia o que responder e falei que sim. Nossa, ela ficou brava, ficava olhando pro cara assim com raiva. E aí depois, eu não sei se ela achou que eu fui maldosa, ou ela não sei se ela viu a ingenuidade, né? Que eu era ingênua pra caramba. E ela sumiu, ela nunca mais voltou para passar o final de semana ali. A gente teve convívio e tal por uns 20 dias e ela nunca mais foi. Mas, assim, desde essa época, eu tenho muita dó do travesti, porque eles têm uma alma sombria, sabe? E é uma coisa que não tem muito jeito. Que eles não tem muito jeito, assim. Eu não sei se eles vão conseguir, se eles ficarem lindos, maravilhosos, se eles fizerem mudança de sexo, feminização facial, se eles vão curar essa dor do que eles passam na família, passam na sociedade e tentam ser felizes também, se eles conseguem curar. Então eu tenho não é pena, assim, sabe? Mas
definitivamente não queria estar nessa pele. Definitivamente. É isso. Eu entendo o que você está dizendo, né? Assim, a coisa da alma sombria, você fala sobre curar. E aí, acho que talvez o pensamento possa ser assim, não é uma questão de corpo, né? Assim, a ferida não é o corpo, a ferida... De onde vem a ferida? Quem causa a ferida? Assim, não entendo que as travestis, embora a Camila traga... Acho que a Camila ela é muito didática, inclusive, nesse livro, né? Porque ela vai falar sobre justamente sobre essa transição. O que faz com que a alma de uma travesti se torne sombria? Né? É a violência. É o não pertencer. Né? É o não lugar, é ser tratada, e aqui você traz uma imagem que é um paralelo com o que a Rosa trouxe, né? Assim, é ser tratada como um animal num safari. Né? A presença dessa pessoa exótica, né? A pessoa que é a diferente, a pessoa que é para ser do cochicho, do apontado, perguntar o que é homem ou é mulher, né? Como se a gente tivesse essas, né? Assim, né? Ela é o quê? O que é isso? Né? É a pessoa transformada num isso, né? Numa coisa que não pertence. É a desumanização. Né? Então, essa é a ferida. Né? Acho que esse é o lugar da ferida. Então, a cura está em nós. Assim, a cura está em nós, não nelas. Né? Assim, a cura está em nós. Né? Nós devemos ser a cura, né, para essas feridas. Nós devemos ser a luz para essas ditas, lidas como almas sombrias, porque a Camila ela pode fazer um PowerPoint, né? Tipo assim, desde a mais tenridade. E aí tem uma outra leitura que eu recomendo para vocês, se vocês tiverem estômago, porque essa é uma leitura que consegue ser ainda mais cruel do que a da Camila, porque ela não tem nada não tem nada de fantástico, não tem nada de mágico, não tem um passarinho aí, não tem nada. Né? Que é o livro da Dandara, né? Que foi a travesti morta aqui no Ceará, com requintes de extrema crueldade, e quem conta a história é a melhor amiga dela, que na verdade é uma policial, que foi também a policial, uma das policiais responsáveis pela prisão, né, dos assassinos da Dandara. Tá? O livro da Dandara, ele também é muito didático nesse sentido, né, de mostrar como a sociedade ela faz força para excluir, né, e para macular a alma, né, dessas pessoas, né, desses seres humanos, né, que são carentes de amor e de afeto, como você falou, né, Raquel, assim como todos nós, né. Então, acho que se existe uma cura, essa cura estará na nossa responsabilização, né, no nosso cuidado. Eu sempre digo uma coisa para as meninas nas minhas aulas, né, quando a gente vai falar sobre... Inclusive, a gente leu, eu recomendo também que vocês leiam o capítulo do livro da Zanello, né, do Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que ela vai falar de dispositivo da eficácia, ela vai falar muito sobre a homofobia, né, sobre a fobia que os homens cis vão ter aí das pessoas que corrompem essa normatividade, né, imposta e tal. É muito interessante esse capítulo dela, é o último capítulo do livro. Que assim, o lance não talvez pelos introjetos, pelo que já está enraizado, né, a gente tenha um estranhamento diante daquilo que é diferente. Tá massa, não tem, tudo bem, nós acolhemos o estranhamento também. O lance é a gente ter a consciência desse estranhamento para não deixar que esse estranhamento ele atravesse as possibilidades de um sujeito que não sou eu. Então, não é porque é estranho para mim, é diferente diante dos meus olhos ou das minhas experiências vividas, que eu devo... Casulo Dandara, o nome do livro da... Vou já pegar para mostrar para vocês, tá aqui. Assim, as minhas restrições, os meus estranhamentos, eles não podem ser interditos na experiência de quem quer que seja. Então, talvez a nossa responsabilidade seja incentivar as experimentações, né? Assim, em vez da gente usar o nosso estranhamento como uma justificativa para um julgamento moral, ou um afastamento, ou uma chacota,
ou não, mas que seja que a gente incentive a experimentação de outras possibilidades de vida que não aquelas que estão dentro do nosso quadradinho, né? Porque são essas experimentações que vão abrir caminhos aí para novas vivências, novas possibilidades de ver o mundo, né? E vão, de repente, trazer mais liberdade, mais saúde para aquelas pessoas que estão chegando, né? Para as pessoas que estão chegando de várias maneiras, tanto estão chegando ao mundo, como estão chegando a si mesmas, né? E descobrindo as várias formas de viver a sexualidade, as várias formas de se entender como um ser humano, né? E nós não podemos ser obstáculos para isso, por mais que seja estranho para nós, né? Porque, afinal de contas, não é a sua vida, não é a minha vida, né? A vida do outro, assim, né? Enfim, né? Apenas não ser obstáculo já é muita coisa, né? Já ajuda bastante. Só uma outra coisa que Raquel falou, que eu acho muito interessante, né, sobre a questão, e Rosa também pontuou isso, né, sobre a questão da prostituição. Eu lembro muito de uma fala assim, né, do escrito de Santo Agostinho, né, que você já deve ter lido por aí, que Santo Agostinho é ótimo, né, o Santo Agostinho, ele dizia que a prostituição era necessária, né, para a sociedade, porque a prostituição seria a cloaca da sociedade, o esgoto da sociedade, né? É onde as pessoas, né, esses sujeitos de bem, que não conseguem, Priscila trouxe isso, né? Esses sujeitos que não conseguem conter os seus desejos, né, os seus fetiches, as suas... vão lá na cloaca, né, vão lá no esgoto e depositam isso, né? E vivem o que tem que viver com esses animais, com essas bestas, né, com a sujeira do mundo, e aí se limpam, se purificam nas igrejas, ou nos cultos, ou nos banhos, ou nas coisas que quer que seja, ou na violência, né, os ritos de violência, e voltam, né, para suas vidas tradicionais, né, de boas pessoas trabalhadoras, né, e essa coisa da purificação pela violência, ela é muito recorrente. A Camila traz muitas cenas assim, né, em que ela atende os clientes transam com ela, tem experiências sexuais de vários tipos, estilos, tamanhos e não sei das quantas, e depois agridem, né? Quase como para purgar aquela vivência, né? Como para se desculpar, né? Para se purificar diante daquilo e seguem sua vida. Né? Então, é interessante lembrar de que essa ideia da prostituição como a cloaca, né? Como o lugar onde a gente deposita tudo que não presta. Tá? Isso é muito antigo. Né? E é claro que os corpos feminizados sempre são os corpos que, enfim, onde a corda vai estourar nesse sentido, né? Sejam as crianças, sejam os travestis, sejam as mulheres. Camilitia, depois a Aimee. Já faz um tempo, né, que eu li esse livro. Sim. Li há uns 2 anos atrás, e eu lembro, assim, que que eu achei muito fascinante nessa narrativa da Camila Souza Vilhada é que, talvez pelo fato de eu já ter lido várias outras narrativas de pessoas trans e pessoas travestis, eu tive a impressão de que ela traz uma outra dimensão que não é muito explorada nas ficções, né, feitas por pessoas trans, que é essa dimensão da festa, né, que acho que a Raquel falou aí. Eu queria retomar só esse ponto, porque, sim, tem um aspecto da violência, porque isso é comum, né, a vivência travesti, mas eu achei muito legal ela dar uma atenção especial a esse momento da vivência coletiva travesti, dessa experiência, da questão do cuidado, da acolhida, da relação entre elas, dessa espécie de lugar seguro também entre elas, mesmo com toda a violência. Sim. E aí fiquei refletindo muito sobre isso, porque isso é muito raro de ver nessas ficções, né, de pessoas trans, porque geralmente se usa muito essa chave do realismo, né, para poder, não sei, de certa forma, eu acho que talvez escancarar de fato o que acontece, né, são os assassinatos, né, as violências, que são múltiplas formas de violência, e a Camila ela vai trazer esse aspecto da festa, né,
dessa vivência entre elas, desse amor que existe, e eu achei isso muito bonito, sabe? E, ao mesmo tempo, a construção dessas personagens, que não é dentro dessa chave do realismo, porque se fosse entrar no realismo, iria entrar justamente na questão do estereótipo, que eu acho que ela foge um pouco disso, né? Quando ela vai criar, por exemplo, a personagem da Lobiscate, né? Ai, fantástica! Eu acho que tem tudo a ver com o corpo trans, né? Por que é um corpo trans? É um corpo em transição, né? Que ele não está em apenas um só lugar. Então, por que não fazer personagens, construir personagens que tenham essa transição do corpo humano com outras espécies também, que eu acho que é uma questão muito cara, né? Da discussão trans, né? Da questão trans. Acho que é uma coisa, enfim, tem vários estudos sobre isso também, né? O corpo máquina, o corpo ligado com os animais, com a natureza. Então, aí eu acho interessante essas imagens que ela cria, que escapa de qualquer possibilidade de olhar para esses personagens pelo grau da normatividade, sabe? E eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho que recuperar também um pouco essa outra chave, que não seja só a discussão da violência ou de se chocar, porque tem, enfim, né, eventos violentos, e isso tem, ela não foge disso, porque, enfim, se fosse fugir disso seria romantizar, mas aí tem um outro aspecto que eu acho muito, muito legal e que dá mais profundidade para a questão da experiência travesti. Eu concordo, sim, eu acho que o livro, ele é um livro curto, mas ele tem, cara, a gente poderia aqui puxar, essa história da Lobiscate é muito fenomenal, cara, Camila levantou a bola agora, é muito maravilhosa, porque ela traz, né, a Maria, né, a muda, a que vira passarinho também é outra personagem muito genial, quando começa a nascer as penas, cara, e ela já é uma travesti, ela diz assim, como é que eu vou trabalhar as penas nascendo? Como é que eu vou trabalhar? Ela já com asa tem para entrar no supermercado, né? E ela é expulsa do supermercado, né? E ao mesmo tempo ela vira um passarinho que é alimentado, que vai para a bolsa da outra, que cuida, que protege. Gente, sério. E a Lobiscate fantástica, que pede para ser presa dentro da casa da tia Encarna em Noite de Luar, porque ela é como é que ela diz? Ela é a 7ª filha homem. Eu achei genial! A 7ª filha homem de uma família. Então, diz isso, né? Aqui na América do Sul tem essa história, né? Que o 7º filho homem é lobisomem, né? E ela é a Lobiscate. Ela não é a lobisomem, ela é a Lobiscate. Então, ela tem que ser trancafiada nessas noites, porque ela vira uma fera, né? É muito interessante. Ela consegue. E é isso que eu digo, né? A beleza do realismo mágico, né? Do realismo fantástico, é justamente essa, né? É trazer esses elementos que de uma forma muito simples, né? Porque você vê, ela faz uma jogada narrativa que para quem não está para quem está buscando uma rigidez literária, né? Uma rigidez de informações de uma história, não vai ficar desnorteado. Como a tia Encarna ser cortejada por um homem sem cabeça. E esse homem é profundamente apaixonado por ela e é um amor de devoção profunda. Né? Ele dá tudo, ele dá a vida para ela, literalmente. Ele tira a vida quando ele é rejeitado por ela, ele se mata, e se mata com ternura. Porque diz para ela, não se preocupe, a culpa não é sua, você sempre vai ser a mais amada das mulheres, né? Assim, não, e deixa tudo para você, e tá aqui. E é um homem sem cabeça, um homem que não tinha boca. Né? Então, assim, esse elemento do fantástico, né? Que entra na narrativa, ele torna esses personagens, essas vivências, cheias de camadas, né? E que nos despertam um interesse. Que não é só uma coisa engraçada, ou curiosa, ou loucona que ela bota, não, ela desperta interesse. Né? Rapidamente a nossa atenção é puxada, então, para esses aspectos que ela está pontuando, desse amor profundo, desse amor de devoção. Né? A virgem que chora ouvindo a Encarna cantar, né? Ou o seio que pinga leite, que na verdade é óleo de avião, né? Mas aí, em um determinado momento, ela mostra o mamilo e o mamilo sai leite. Né? Então, assim, esses elementos, eles convocam a leitura, né? Dizer assim, olha, aqui tem muito mais. Né? Aqui tem muito mais do que um relato de caso, né?
um relato de uma situação poderia mostrar. Tem muito afeto, tem muitos afetos, tem muita vivência, tem muitas experiências nessas linhas, né? E é por isso que eu respondi um comentário da Aninha, da Ana Paula, a Ana Paula sempre participa dos grupos também, no Instagram, dizendo, cara, esse é um livro que precisa ser relido várias vezes, que acho que toda vez que a gente for reler, ele vai ter um elemento ali que vai que vai ter passado batido, que a gente vai entender de uma outra forma, né? Que o nosso olhar vai, sei lá, dar uma reviravolta ali. E essa da Lobiscate eu acho que é supimpa. A Lobiscate é fantástica. A Tia Encarna, ela é a minha personagem favorita desse livro. Assim, para mim, ela é a Camila, que me desculpe, mas a Tia Encarna é a protagonista dessa porra toda aqui. Mas até a minha terceira leitura, Tia Encarna é fenomenal. Eu quero um livro só sobre a Tia Encarna. Contos da Tia Encarna, pode botar. Eu leio. 3 tomos aqui. Fantástico, maravilhoso. Mas a Lobiscate é fantástica também. A Nadina, né? Vocês falaram da enfermeira, o enfermeiro, né? Que é a travesti à noite, né? E como e o estranhamento. Olha que coisa louca, né? Olha a transgressão, né? É uma travesti que se apaixona por uma mulher cis. Como, né? E aí a Camila até diz, meu Deus, mas como eles transam? Porque, tipo, eca! E aí esse eca também é uma coisa que me chama a atenção da Camila, né? Mas enfim. Assim, é um eca, né? Como é que há? Mas claramente há, porque as duas estão cada vez mais felizes, e a pele bonita, e o cabelo bonito, então claramente elas transam toda noite. Tá? Então tem isso, olha que transgressor isso. Tá? E aí, só antes de passar para a Inês, eu acabei de falar, né? Esse é um elemento da narrativa que eu pontuo de leve, né? Assim, como também dentro do discurso, e é comum, né? Assim, é comum ouvir isso em homens gays e em travestis, né? Os elementos misóginos que aparecem no vocabulário, nas expressões, né? Quando ela vai se referir à vagina no livro, ela usa 2 expressões que são expressões dolorosas, né? Que uma é uma flor carnívora, né? E a outra é uma ferida aberta, né? E aí ela fala desse nojo, né? Eu não consigo ver, eca, né? Ela fala assim, como é que eu imagino chegar perto de uma vagina, eca, né? Esse negócio perto de mim, eca. E aí é interessante, porque tem algo nesse discurso, né, que nós mulheres cis podemos entender como uma misoginia, né? Mas a Camila, ela transpassa isso, né, assim, na narrativa dela, ela não deixa a gente cair nessa armadilha, justamente porque ela vai conseguir construir a ideia de que isso não é um ódio às mulheres, né? Mas de que existe uma relação que ainda não é uma relação com o corpo, que não é uma relação de conforto. E não é uma relação de conforto, porque elas não podem estar confortáveis nos seus corpos. Né? Porque é como a Bichart diz, né? Você nasceu com seu corpo cis e conhece a liberdade. Né? Eu não conheço a liberdade. Né? Então, vai muito além, né, do que algumas feministas radicais podem entender como pura misoginia, né? Mas não é. Eu não digo dos homens gays, aí eu acho que existe, sim, um conteúdo misógino que precisa ser olhado com carinho e cuidado, né? Mas para as travestis, eu acho que não. Eu acho que é nesse contexto que a Bichart traz e que a Camila traz também, né? Assim, é de uma falta de liberdade com o próprio corpo, né? E como a existência das mulheres cis acaba sendo sempre uma afronta, porque é um lugar de privilégio que elas não têm acesso. Tanto é que elas dizem, né? E aí o recorte de classe é muito importante também, por exemplo, quando ela diz que as dondoquinhas, né, os urubus, né, vão tentar entrar fazer parte do clã lá das magníficas, né, que são duas travestis, né, na verdade são 2 meninos ricos, né, muito ricos, que brincam de se travestir, né, e a raiva que elas sentem, me parece uma raiva muito válida, porque, porra, eles não passam pelo que a gente passa. Eles não têm a experiência que nós temos. Eles jamais vão viver o que nós vivemos, que vai desde a fome, exatamente, de não ser vista, com certeza. Ela fala sobre isso. É o conselho que a Tia Encarna dá, inclusive, né? Assim, se façam transparentes, né?
Então, é uma afronta, né? É uma afronta a essa vida bestializada, a essa vida não humanizada, né? Que elas... Aimee? Oi, na verdade eu passei um pouco o bonde aí, porque eu acabei caindo, porque o celular descarregou, aí botei para carregar novamente. Aí vocês já tinham passado o assunto. Não, Mas volta! foi. E aí outras pessoas estavam com a mão levantada, e aí a gente acabou avançando. Mas era em relação à questão do vídeo, né? Que me tocou muito esse vídeo que você passou. Ele é infalível. Porque eu lembrei de uma amiga minha trans. Que ela passou por todos os atravessamentos que a gente já sabe, né? E de violência, né? De preconceito, de estigma, discriminação em todos os níveis. E ela é inteligentíssima, assim, conseguiu fazer com que a arte transformasse, né? Todo o sofrimento e a violência que ela sofria em poesia, né? E ela chegou a ser, inclusive, secretária de Cultura e Turismo do município, no qual ela nasceu. E ela, assim, era do distrito do município de 12 mil habitantes, então ela era de uma zona rural. Nossa. E aí, quando como eu acho que, deixa eu ver se é o nome dela, acho que é Rosa, estava falando que veio de uma cidade que ela não via, né, nenhuma pessoa trans, eu acho que, na verdade, se você for no profundo, você vai encontrar várias pessoas trans, ainda que sejam nas cidades pequenas, nos interiores, só que essas pessoas, elas estão invisibilizadas e muitas vezes, pelo preconceito, por todo o processo que elas sofrem, elas acabam mesmo se isolando, né, socialmente, e elas não aparecem porque elas estão escondidas e não porque elas não existem, né? E eu digo muito para essa minha amiga que, assim, eu considero amiga, né? Porque eu digo que foi uma pessoa que me ensinou sobre o respeito, né? As escolhas dos outros, não é nem escolha, né? Ao ser, né, dos outros, como que a pessoa se enxerga no mundo, como que a pessoa, né, existe no mundo. E aí eu digo que eu tenho muito orgulho dela, porque ela conseguiu ir além, né? Apesar de toda a dor e de todo o sofrimento. E aí, esse ano eu achei muito bacana que ela fez uma viagem que ela vinha programando há um tempo para conhecer o Egito, a Grécia, a Itália, e ela é historiadora também. Então, cada viagem que ela ia, aí ela contava, estou aqui agora na Ilha de Capri, a Ilha de Capri é conhecida por isso, e contando a história, assim, pura cultura, a viagem dela. E aí eu mandei para ela, né? Eu disse assim, nossa, eu tô aqui arrepiada vendo sua viagem, vendo você aí no mundo, voando, né? Apesar de tudo que foi, né, o passado e tudo mais, e ver você vencendo, vindo de um interior, de uma zona rural, basicamente, né? E assim, fazer com que a cultura e a arte tenha transformado tudo isso, e ver a sua alegria, o seu brilho, né, a sua potência, o seu empoderamento de ser quem você é, a sua emancipação, né, que vai para além do empoderamento. E eu disse para ela, eu disse assim, eu queria deixar registrado o quanto você foi importante na minha infância e na minha percepção sobre o que era ser trans, né? E eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais humana e eu tenho essa visão, né, em relação à sexualidade que eu tenho, porque eu, enquanto criança, tive você como exemplo, né, de estar lá num carnaval, numa cidade que todo mundo sabia a vida de todo mundo, de 12 mil habitantes, vestida lá para o desfile, assim, de escola de samba, e ela dizia que o sonho dela era estar no Rio, e ela se vestia igual as mulheres que desfilavam no Rio, e ela andava na cidade, né, e o pessoal tirando foto com ela e tal, às vezes ridicularizava ela, e ela dizia, não, eu não me sinto ridicularizada porque essa sou eu, e eu tenho orgulho de ser essa mulher que eu sou. E se você, né, se você acha graça disso, problema seu, eu sou, né? E aquele vídeo, assim, eu chorei porque eu lembrei muito dela, né? E aí eu lembro, e aí entra também muito
nessa questão de que, tipo, a gente é que faz uma sociedade diferente de como essas pessoas ali são enxergadas. Isso. Porque, por exemplo, embora eu tenha vindo de um interior de Pernambuco, de 12 mil habitantes, né, que era onde a minha avó morava, os meus pais, quando essa minha amiga, que eu considero hoje, passava e eu via que era diferente, quando eu perguntei para meu pai, ela é um homem? Ele chegou e disse assim, não, ela nasceu num corpo de homem, mas ela é uma mulher. Ela é uma mulher, sim. Aí eu, mas como assim? E assim, eu criança não entendia. E meu pai dizia assim, ela tem que ser respeitada como uma mulher, porque ela é uma mulher. Paizão, hein? E aquilo, assim, reverberou em mim até hoje. E incrível que parece que eu acabo me conectando com essas pessoas nos espaços que eu vou passando, porque eu fui sensibilizada, né, desde a infância. Então, por exemplo, no meu cursinho, eu lembro que eu tinha uma amiga que era a Bianca, que ela era uma mulher trans. E ela dizia assim, você é a única amiga que eu tenho aqui, porque as pessoas têm vergonha de mim. E eu dizia, eu tenho orgulho de você, por você, né, ter a coragem de ser quem você é, apesar de tudo isso que você vivencia aqui dentro, né? Aí cheguei aqui no Ceará também, fiz amizade com outra pessoa trans, uma mulher trans lésbica, né, que aí passa por outros atravessamentos. Como assim? Você é uma mulher trans e lésbica, né? E aí eu acho muito, assim, eu acho muito importante, né, essa questão do papel transformador da cultura e da educação na forma como as pessoas, né, a sociedade enxerga as pessoas trans. E aí eu acho que a escola, né, tem um papel fundamental também nesse processo de promover essa igualdade, né, de promover essa visão, né, para as crianças desde cedo de que, né, são pessoas existindo de forma diferente, né, da sua, por exemplo, né, enfim. E aí eu gostei bastante do vídeo e me trouxe nessa reflexão, me lembrou essas amigas, né, que são, assim, muito queridas e que me ensinam muito, né, e que passaram pela minha trajetória e que hoje, né, eu agradeço porque muito da sensibilidade que eu tenho de olhar o mundo foi através das lentes delas, né, e eu acho que elas precisam ser mais valorizadas enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos que todos nós somos. E era isso, assim, só compartilhar um pouco dessa experiência. Que coisa linda, né? Já mande aí o meu grande abraço para sua amiga, viu? Nossa querida historiadora viajante. Inclusive, ela pode fazer disso um canal aberto para a gente conhecer de repente, né? Porque ela tá compartilhando aí desses saberes. Eu adoro acompanhar esse povo no Instagram, que eu leio as histórias tudo. Depois Do povo olhe que lá, viaja, o que Instagram conta dela é das Dido curiosidades das Brasil. viagens. Como é? Dido Brasil, o Instagram é aberto. Ela Bota sempre no posta. grupo pra gente. Vou colocar. Eu adoro essas curiosidades. Quem conhece história, cara, me cativa. Eu adoro, adoro. Ah, isso aqui era assim, porque o povo viveu aqui, não sei das coisas. Ah, me pega. Eu amo, acompanho um monte. Esses documentários Red Netflix, eu assisti tudinho. Eu amo. Enfim, muito legal ouvir teu depoimento, né? E olha só a importância da educação, e da escola, claro, mas a educação familiar, né? E aí o teu pai te passa uma coisa muito importante, né? Que assim, cara, basicamente assim, não interessa, né? Assim, é uma pessoa que precisa ser respeitada, ponto final. Não, não cabe, né? Assim, respeite, né? Assim, tá vendo uma mulher? Então, é uma mulher, né? Em Entre Linhas ele diz isso, né? Ele ensina de uma forma amorosa, né? Uma coisa que deveria ser básica para todo mundo. Tipo assim, eu brinco muito com o André, né? A gente tem estudado a Bíblia e discutido muito algumas questões. Eu estou pensando seriamente em fazer teologia, que é uma curiosidade para você, né? Eu quero muito estudar, né, sobre essas coisas que sempre atravessam a nossa vida, a nossa sociedade, e que é muito dado e pouco mastigado, né? Então, estou com vontade de mastigar para saber mais, né? E aí a gente discutindo, cara, mas foi tão simples, né? Assim, o Novo Testamento diz que Cristo veio e disse assim, esqueça tudo que foi dito lá atrás, a partir de agora a regra é só uma. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí tem aquele sketch que diz assim, né?
Ah, mas os viados também. Meu filho, eu vou repetir de novo, mais uma vez. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas as travestis. Meu amor, mais uma vez, eu vou repetir mais uma vez a regra. Qual a parte que você não entendeu? Amai ao próximo como a ti mesmo, né? Não é é o próximo, meu amor, assim, seja lá quem for, tiver, só ame, como a você mesmo. Você não quer respeito, por respeito seu coleguinha. Né? Você não quer viver, pode deixar seu coleguinha viver. Você não quer ser livre para fazer suas escolhas, deixa o coleguinha. Você não quer amar, pode deixar seu coleguinha amar. Se você amar, olha que coisa legal. Né? É tão lindo isso, deveria ser tão fácil. Né? Mas por algum motivo não é. Né? E isso me intriga muito. Acho que por isso eu escolhi fazer psicologia também. Assim, isso me intriga profundamente. Gente. O que torna tão difícil? Né? O respeito. Mas, assim, o que torna tão difícil? Né? O simples respeitar a existência de um outro ser humano. Né? Enfim. Aí a Cris fala algo muito similar que você está trazendo também, né, Mê? Assim, que nós, com as nossas posturas dentro da sociedade, né, nós excluímos as pessoas, né, nós excluímos as travestis, as pessoas trans, né, e nós as colocamos na sombra, né, Cris? Assim, não que elas carregam esse ser sombria, mas estão na sombra não por escolha, tá? Mas porque nós vamos empurrando. E aí o livro da Camila acaba sendo também um livro de muita resistência, porque traz isso que Camila trouxe, né? Assim, de como praticamente se obrigar a ser feliz é um ato revolucionário. Tá? Praticamente se obrigar a ver na vida uma festa, tá? Nessas relações construídas, uma festa, isso é um ato de resistência. Né? Isso é um ato, é a revolução. Tá? Agora, claro, não deve ser uma coisa fácil de ser sustentada, porque a massa da violência é enorme. Né? E daí, por isso, resistência, né? Se resiste. Né? Mas ela também traz o alerta, essa resistência, ela tem um limite. Né? E que se não houver uma implicação social, né? Uma implicação desta que vos lê, né? Não, não vai dar bom. E aí é aquela coisa que eu acredito muito, né? Assim, ou se salva todo mundo, ou não se salva ninguém. Eu acredito fielmente nisso. Assim. Ou se salva todo mundo, ou não se salva ninguém. Então não tem como estar isenta. Não tem como eu me ausentar disso. Não tem como eu não me implicar nisso. Não tem como eu dizer que isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Principalmente enquanto mulher. Eu ainda tenho sorte, eu sou uma mulher branca de classe média. Então eu ainda estou ali, né? Mas a lama chega. A lama da violência, da opressão, ela chega. E ela soterra também. Então, ou se salva todo mundo, ou não se salva ninguém. O que mais, meu povo? Para a gente já ir também se encaminhando para o nosso fechamento. O que mais que ficou para vocês, que vocês gostaram ou não gostaram? Chamou a atenção, a gente não falou? Algum trecho que impactou mais, que vocês queiram dividir? Nadinha. Ah, sim, o livro da Dandara, né? Que eu falei que ia dizer para vocês, peraí. Só fazer um comentário rapidinho. Claro, Caio, fala. É que vocês estavam falando antes, né, sobre a questão da misoginia, do travesti contra mulheres, ou dos gays contra mulheres. Não, algumas expressões utilizadas que podem conter misoginia, né? Essa misoginia estrutural, né? Eu achei que a Camila, ela realmente não falou sobre isso, ela pegou leve. Mas na vida real, acho que acontece bastante. Pelo menos mirando a minha pessoa. Eu morei na Ásia e
era meio assim lá. Lá eles são chamados de ladyboys. Lá eles são bem mais aceitos na sociedade, principalmente na Tailândia, eles são integrados à sociedade. Você vai no banco, tem a guia, eles não necessariamente trabalham com sexo. E lá não, lá eu não vi assim nenhum olhar, nenhum despeito e tal. Mas na Malásia, que era onde eu morava, e que lá era um país opressor, onde os travestis não eram tratados igual os da Tailândia, que tomavam hormônio seco, que a sociedade aceitava, que era como o terceiro sexo. Então, geralmente eles viravam travesti na vida adulta. Nossa, eles implicavam demais comigo. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava embarcada. E eu era ou a única, ou éramos 2 mulheres, ou no máximo 3 mulheres. Por acaso, ela até da minha equipe e tal. A gente era maltratada por eles para pegar comida. Eles morriam de raiva de ter mulher na plataforma. Eles olhavam para a gente como inimigas, como disputando o homem. E, assim, não era isso, né? Estava todo mundo lá trabalhando. Então, assim, eu sentia lá uma inveja imensa no tratar com a gente, sabe? Que com gay eu não sentia, nunca senti, assim. Então, eu só queria dividir isso, que não é em qualquer lugar, mas que às vezes existe sim. Eu acho que está muito dentro daquilo, né, que é a própria Camila Dazen, assim, né, ela flerta com essa discussão aqui no livro, né, assim, de que existe uma relação com o corpo feminino que é uma relação complexa, né, porque é um privilégio, né, assim, é como, é algo que elas não, imagina o que a própria Camila fala, né, eu rezava para eu acordar e ter uma vagina. Eu rezava para eu acordar e ser uma mulher, porque isso me pouparia de todo o sofrimento, né, que eu estou vivendo agora. Olha como é forte isso, né? Assim, então, não é uma coisa direcionada, talvez, imagina, eu estou pensando aqui com vocês, tá, gente? Assim, confesso que eu não tenho estudos nisso, não. Minha leitura é parca nesse sentido, né? Mas imagina o que significa isso, né? Assim, é cruel, né? Deve ser horrível. Não, então não é uma coisa específica, né, assim, voltada para, né, o indivíduo, não, né? Não. Mas da vivência, da negação da coisa, né, do privilégio mesmo. E da não evolução, né? Porque o fato da mulher ser mulher não quer dizer, não tem nada a ver com ela não ser, né? Não, mas não, eu não acho que é por aí, eu acho que é isso que a Bichat diz, assim, né? É um privilégio que vem... É um privilégio que muitas vezes esfrega na cara aquele de ser o outro do outro, do outro, do outro, do outro. Né? Aquilo que não tem lugar. Né? E aí eu acho que isso é muito também consequência dessa raiva, desse veneno engolido, né? Dessa raiva presa, né? Dessa coisa não vivida. Né? Que se mistura nesse afeto, né? Nesse afeto confuso. E assim, né, eu novamente, eu era muito jovem nessa época, e elas serviam comida, e às vezes eu voltava a pedir um pouco mais de carne, e ela falava assim, não tem, não pode. E aí, eu pedi o meu amigo para ir lá pedir, ele ia, ela dava para ele pela segunda vez, e daí ele vinha me dar e eu dava tchauzinho para ela comendo. Aí ela pensando, racha maldita. Era ridículo, sabe? Mas era nesse nível. Ela colocava pouca pra mim, tipo, pouca comida pra mim. E ainda fazia isso. Aí eu também né, não sou fácil, mas era desse nível. É isso aí. Mas pra gente finalizar, alguém quer falar mais alguma coisa? Pra ninguém ficar engasgado aí com nada? De boinha? Nara, eu só vou. Hoje estava difícil de participar,
Mas assim, o livro todo ele é muito bom, né? Ele é muito bem escrito, muito interessante. Duas partes, acho que a gente não falou aqui hoje, que eu gostei bastante também, né? Que é muito impactante, é quando a Camila fala da juventude dela, né? Antes dela ir para Córdoba, então a luta, assim, a resistência para encontrar espaços onde ela pudesse existir, mesmo que fosse acho que era uma construção, uma casa abandonada, agora não me lembro se a era casa exatamente abandonada. isso, mesmo no frio, né, onde ela se vestia e aí, as roupas eram, né, que ela falava que eram tipo trapos, assim, que ela ia juntando, fazendo como dava para, enfim, poder ser quem ela era, né, se sentir bem com ela mesma, mesmo naquele contexto familiar. E o outro ponto, assim, é quando vai chegando no final do livro, né, aquela ameaça de um linchamento, né, de morte do bairro, das pessoas do bairro, que é muito cruel e é muito real, né, e aí eu fico assim, né, trazendo para a realidade, assim, o que que nós, se estivéssemos naquele bairro, né, poderíamos fazer, porque é de uma violência tamanha que, enfim, de alguma forma a gente precisa também se posicionar contra, né, ou pelo menos, enfim, de alguma forma mostrar que tem um apoio, porque se ninguém dá o apoio, não existe nenhum fortalecimento social, né, para fora daquele grupo, que é o grupo das travestis, então, ao mesmo tempo, as pessoas ficam com muito medo, né, de também, você está apoiando, então, né, e ao mesmo tempo Queima aquela junto. violência, é uma violência simbólica, né, e não só simbólica, mas ela não se concretiza no corpo das pessoas, né, ali da encarne do filho, mas aquela ameaça, né, que fica permanente. Então, ela para de se travestir, né, ela começa a se apresentar para a sociedade como homem, deixa a barba crescer, mas isso não adianta, né, assim, isso não é. Ai, calma aí, acho que não. Vocês estão me ouvindo? Oh, Acho que não entendi. Ah, tá. Parou aqui para mim. Então, é isso, né? E aí lembrar de uns dados, assim, apesar de ser uma escritora argentina, mas latino-americana, né? Acho que foi a Priscila que falou desse desejo, né? Que é um desejo que existe pelo corpo das travestis, mas também não tem um lugar para o afeto. Então é um corpo muito objetificado, né? isso. E aí esses dados que a gente tem de que, cara, no mundo da pornografia é uma dos temas mais procurados, né? Mas por outro lado, são as pessoas que mais morrem no Brasil, pelo menos, né? Assim, então é uma contradição muito grande, né? Muito curioso assim para na falta de uma palavra melhor. Eu acho interessante essa que você está trazendo, né? Porque tem isso, né? É aquela velha história, assim. São os corpos sexualizados, os corpos bestializados, né? Só procurar aqui uma coisa na internet aqui que eu vou falar para vocês com alguma propriedade, porque tenho uma memória horrível. É, a gente tem a gente tem uma personagem fantástica aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, né? Que é a pastora Alexia Salvador. Eu acompanho ela, tá no meu Instagram, depois eu posso passar para vocês. Ela é ótima, né? E ela tem duas filhas. Ela adotou duas meninas, né? Ela é uma mulher trans, né? E ela adotou duas meninas. E muito recentemente, é essa que eu tô tentando, a Alex eu conheço. Eu tô tentando lembrar o nome, uma personagem também, a Pepita, né? Pepita é o nome dela, porque a Pepita eu não acompanho muito, não. Mas a Pepita adotou recentemente um meninozinho, né? Um garotinho. E ela tá muito feliz, né? Comemorou o primeiro Dia das Mães, tudo mais, e satisfeitíssima com essa maternidade, né?
Tá tudo bem? Vai embora? Oh, meu Deus do céu. Amor, leva os tapetinhos dela. Tchau, deixa eu dar um beijinho, por favor. Gente, só um beijinho. Só hoje, filha, ela vai morrer de saudade de vestir, ele fica com raiva, né? Viu? Tu bota os tapetinhos dela, amor? Oh, meu Deus. Minha cachorra vai passar o final de semana na casa do avô. Eu viajar contra morro de saudade, porque eu me perdi do que eu tava falando. Enfim. Então, a Pepita também. E aí a gente vê, né, assim, o ódio de cima, né? Assim, o que a Pepita vivenciou depois que ela assumiu essa adoção foi violentíssimo. Tá? Foi dessa história que eu conheci a Pepita, inclusive. O ódio em cima de uma relação que era para ser uma relação de amor. E eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, né? Eu estou falando desses interditos porque eu acho que isso é importante, né? Essas interdições, né? Recentemente, aqui em Fortaleza, um professor gay foi acusado de abusar sexualmente de uma aluninha. Se vocês viram essa história? E a comunidade destruiu a casa dele. Quebrou tudo. Roubou tudo, destruiu, ameaçaram matá-lo, a mãe dele também. E isso durou 2 meses, esse pesadelo. E agora a polícia disse, não, ele é inocente. A gente já sabe quem é o padre, é o padrasto da criança. Né? E ele é inocente. Né? Bom, aí você vê, né, como a ligação dessas figuras, né, do homem gay, da pessoa trans, da travesti, com o que é pérfido, com o que é maldoso, com a pedofilia, com a corrupção, né? Promíscuo, né, assim. Então, no imaginário coletivo, né, os dispositivos constroem essa ideia, e que nós compramos desde muito cedo, porque tá em tudo, né, assim, de que essas pessoas, elas são incapazes de viver o afeto. E que elas representam uma ameaça, não só à nossa moral e bons costumes, mas a ameaça física, né? Assim, vão corromper nossas crianças, vão matar nossas crianças, vão sequestrar nossas crianças, né? Olha só, o professor gay, tá vendo? É por isso que não dá para deixar gay perto de criança. Tá? Então, a nossa cultura fomenta isso, né? E aí eu lembrei, do nada que eu lembrei de uma história que tem na Bíblia, né? Estou lendo na Bíblia, se não me perdoar, mas eu tenho hiperfoco, gente. Então, assim, é complicado. Eu vi vários hiperfocos. Agora está sendo Agatha Christie e Bíblia. Está sendo um negócio bem complicado na minha vida. Né? E aí tem uma história muito interessante de uma mulher que, eu vou contar rapidamente, que toca o manto de Jesus quando ele está no meio da multidão, né? Ele está todo espreguidinho. E aí essa mulher que está há 12 anos sangrando, né? Provavelmente ela tinha ovário micropolicístico, alguma coisa assim, né? Ou endometriose, mas ela está há 12 anos sangrando sem parar. E aí vocês sabem, né? Porque isso vocês devem saber que antigamente, quando uma mulher ela estava menstruada, ela era lida como impura. Né? Então as pessoas não podiam tocar nela. Porque quem tocasse nessa mulher impura tinha que fazer 1 milhão de rituais, sacrifício e gastar um dinheirama toda para poder estar limpo de novo, né? Então, imagina o que é passar 12 anos da vida sem ninguém poder te tocar. Né? Sem você poder. E aí, imagina, ela gasta, a história conta que ela gasta o dinheiro dela todo com os médicos e tal, e ninguém consegue curá-la, ninguém. Imagina, né? Se a endometriose hoje a gente tem problemas, imagina naquela época. Então, assim, e ela gasta, então ela vive em miséria, e ela vive sem poder receber um abraço, sem poder receber. Ela é execrada, né? Ela é, enfim, se ela toca em alguém por acidente, ela é espancada, enfim. E aí, nesse momento, ela vai lá e toca no manto de Jesus, e aí ela cura, né? E tem um momento em que eu acho muito bonito da história, em que Jesus para, né? Imagina, ele tá igual a sardinha, assim, andando, né? Todo mundo encostando nele. E a mulher vem aqui e puxa o manto dele. Aí ele para tudo, né? E ele diz assim, alguém me tocou. Aí Pedro olha para ele e ele diz assim, pô, cara, tu tá de sacanagem. Como assim alguém te tocou? Olha, tanto de gente, alguém realmente te tocou. Não, alguém me tocou. E aí eu ouvi alguém falando isso, né? Como o cara era político, por que ele para e diz isso, alguém me tocou? Porque ele queria chamar a atenção para que ela tinha tocado ele. E naquele momento, então, resumindo a história, né? Ele para e diz assim, mulher, a tua fé te salvou, né? E
você agora está livre, né, de todas as suas desgraças, né? E ele não estava se referindo ao sangramento. Ele estava se referindo a essa marginalização social, né? A ser lida como uma pessoa impura socialmente. Então, ele fez questão de parar ali tudo para... Eu acho uma história linda, assim, socialmente ela é linda. Né? Assim, fez questão de parar tudo ali para dizer para o povo, ó, bando de abestado. Então, assim, essa pessoa aqui que vocês estão marginalizando e execrando e batendo, e enfim, essa pessoa aqui, ela é muito melhor que vocês todos. Né? Assim, vai lá, minha filha, tá com foda-se, vai ser feliz, né? Assim, vai que é tua, né? Né? E isso é muito bonito, e eu faço um paralelo, né? Assim, como para a nossa sociedade, como nós ainda tratamos as pessoas que nós lemos como impuras, né? Que são intocáveis, são invisíveis, e não é que elas não se mostram, nós fazemos questão de não vê-las, né? Por vários motivos, entre eles porque vê-las é uma ofensa. Segundo, porque vê-las convoca a nossa responsabilização sobre o que nós vamos fazer diante daquilo que nós estamos vendo. Então, nós fazemos a escolha deliberada de não ver. E é por isso que eu gosto dessa história, né? Que o cara diz assim, não, vocês estão querendo fazer que não estão vendo? Mas peraí, deixa eu contar aqui uma coisa, vocês vão ver, sim. E vocês vão ter que se implicar, sim, nesse rolê. Né? Então, talvez o convite seja esse, né? Que a gente possa se implicar. Né? Que a gente possa puxar também e perguntar qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que nós vemos e diante daquilo que nós não vemos. Para fechar, eu queria ler para vocês um trechinho da página 112, que é um dos mais agridoces, assim, na minha opinião. Quando elas vão tomar sol no parque. Diz assim: não gostamos de sair de dia porque não estamos acostumadas, porque é impossível se acostumar ao espartilho dos seus estatutos. Olha essa frase genial, ao espartilho dos seus estatutos. Melhor ficarmos dormindo, trancadas em nossos quartos, assistindo a novelas ou não fazendo nada. Não fazer nada durante o dia, apagar-se do mapa da produção, isso é o que fazemos. Mas, nesta tarde, decidimos ir tomar sol. Os primeiros sóis ardentes, os primeiros calores, a paquera com os bofes, uma teta que escapa, que deixa assomar o olho carnívoro do mamilo, o aparelho de som a todo volume, os sorvetes comprados do sorveteiro que nos chamou de bonitas, os papos com a peruana que sentou-se para descansar ao nosso lado e também tomou um pouco de sol, só que vestida. Estamos ali para sermos escritas, para sermos eternas. Hoje a rua está tranquila. Somos as únicas habitantes de toda a cidade. Quem nos vir nesta tarde, caídas sob o gramado, tomando mate ao sol, besuntadas de Coca-Cola da cor do caramelo líquido, vai sonhar com nossos corpos e nossas risadas. Será uma imagem insuportável, como a visão de Deus. É lindo. Podemos ficar por aqui? Mas muito bem. Vocês querem tirar uma fotinha para a gente registrar o momento? Vamos sim. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.